No palco brutal da plataforma de luta, um corpo é violentamente arremessado para fora da arena, marcando mais uma derrota sangrenta. Uma figura imponente de cabelos alvos como a neve se aproxima do discípulo caído e com voz retumbante anuncia através do microfone: o discípulo Wang Xiaoming perdeu a consciência. Agora, este é o torneio do portal da Floresta Imperial Imortal. Discípulos das seitas externas competem pela chance de entrar na seita interna. O torneio está sob a supervisão dos anciões da seita externa. Eles são absolutamente justos e neutros. Voltando seu olhar para o vitorioso combatente, a narradora de cabelos brancos proclama com intensidade crescente: até agora, este homem venceu 11 lutas consecutivas. Alguém ousa desafiá-lo? Distante da arena, nas sombras dos acontecimentos, uma cena peculiar se desenrola. Um jovem medita em profunda concentração quando o espírito etéreo de um ancião se manifesta sobre ele. Ei, moleque, está pronto? Com gratidão nos olhos, o jovem responde: Xuan Lao, obrigado por me ajudar até agora. Erguendo-se com determinação, ele proclama: é hora do meu contra-ataque. Súbito, uma silhueta corta os céus, captando a atenção da narradora que exclama: ali! Parece que um homem acabou de saltar do penhasco oposto. O espanto se espalha pela multidão. O quê? Um dos anciães presentes murmura incrédulo. As montanhas estão a quilômetros de distância. Como um discípulo externo pode ter tais habilidades? O recém-chegado aterrissa na plataforma com uma força descomunal, rachando o solo sob seus pés. Sua postura emana uma autoridade natural. Seus olhos brilham com determinação inabalável. A narradora, agora com renovado entusiasmo, anuncia: aqui está ele, aquele que desafia Yan Xiao. Era ele. Enquanto um novo desafiante sobe à plataforma, sua voz ecoa pela arena. A estrela em ascensão, ele superou o estado de forjamento corporal aos 8 anos. Também alcançou o 3º nível do reino de refinamento de QI aos 11 anos. Então se tornou o herdeiro de sua família. O homem careca, já no topo da plataforma, completa com desdém. No entanto, ele parou de cultivar por 3 anos consecutivos, foi banido por sua família e abandonado por sua noiva. Aproximando-se do recém-chegado com um sorriso de escárnio, o careca desafia: como um lixo como você ousa me desafiar? O recém-chegado permanece em silêncio, pensativo, quando o careca se aproxima, agarrando seu ombro com arrogância. Suma daqui! Não desperdice meu tempo! Nesse instante, uma aura flamejante começa a emanar do jovem, sua energia espiritual tão intensa que arremessa o careca para longe da plataforma. Caído ao chão, o homem balbucia em choque. Como? Como ele pôde? Um dos anciões, observando atentamente a cena de longe, analisa com admiração: transbordamento espiritual. A diferença de base de cultivo é enorme. Ele o arremessou usando apenas poder espiritual. É o 9º nível do reino de refinamento de Qi. O cultivo dos reinos é dividido em treinamento corporal, refinamento de Qi, construção de fundação, poder espiritual, alma nascente, Huashen, Maiana, terra das fadas e assim por diante. Para pessoas comuns, leva mais de 10 anos apenas para superar o estado de treinamento corporal, mas ele alcançou o pico do reino de refinamento de QI em uma idade tão jovem. O recém-chegado caminha em direção ao seu oponente, sua voz carregada de determinação. 3 anos, 3 anos de treinamento árduo. Enquanto canaliza energia em sua mão, ele proclama: hoje quero provar meu valor para todos vocês. Começando a levitar, chamas vermelhas dançam em uma mão, enquanto labaredas azuis envolvem a outra. Com um sorriso confiante, ele declara: o gênio retornou. A narradora, boquiaberta diante do espetáculo, exclama: chamas surgiram de suas mãos. Que tipo de habilidade é essa? Um dos anciões, reconhecendo o poder diante de seus olhos, exclama: essas não são chamas comuns, são o fogo do céu e da terra. O jovem começa a fundir as chamas, deixando escapar um grito de esforço. Uá! Os anciões se erguem de suas cadeiras atônitos. Um deles alerta: ele fundiu diferentes fogos. O outro, com preocupação evidente em sua voz: que diabos ele está pensando? Pretende destruir a arena inteira. Enquanto o garoto prepara seu ataque, o primeiro ancião ordena: preparem-se para salvar as pessoas. O rapaz então libera sua técnica em forma de espiral, proclamando: Guan Yin Zhu Lian. Um dos velhos, incrédulo, exclama: o quê? Em seus pensamentos ele reflete: o nome da técnica que ele acabou de dizer? Jovem rapaz. O ataque serpenteia pelo ar em direção ao oponente, que permanece imóvel, aparentemente despreocupado. Com um olhar entediado, ele observa a aproximação da técnica. Então, num momento surreal, ele simplesmente espirra. Do espirro, uma energia emerge.
dissipando completamente o poderoso ataque que se aproximava. A força do espirro é tão absurda que contorce o rosto do oponente. Lágrimas escorrem de seus olhos enquanto baba e ranho escapam de seu nariz de maneira nada digna. Os anciões, testemunhando a cena bizarra, quase saltam de suas cadeiras, seus olhos arregalados ao ponto de parecerem saltar das órbitas. "O quê?" exclama um deles. O outro, ainda mais perplexo. Ele extinguiu o fogo do céu e da terra com apenas um espirro. Num piscar de olhos, como se tivesse dobrado o próprio espaço, o oponente materializa-se diante do recém-chegado, pegando-o completamente desprevenido. O impacto do soco que se segue é devastador. Uma explosão de força pura que arremessa o adversário para longe, traçando no céu a mesma trajetória de sua chegada triunfal. A narradora observa a cena espetacular e exclama: "Yan Xiao foi arremessado com um soco, ele vai embora do mesmo jeito que apareceu." Aproximando-se do local do impacto, ela consulta um dispositivo similar a um celular. Seus olhos se arregalam ao reconhecer a foto do vencedor em uma postagem. Com renovado entusiasmo, ela anuncia: "Agora, finalmente temos informações sobre o misterioso discípulo. Sem usar energia espiritual, ele superou todos os oponentes com um único soco. Ele é, sem dúvida, o mais forte no torneio deste ano." Enquanto isso, o vitorioso, nosso protagonista, ainda absorve a realidade de sua vitória, perdido em seus próprios pensamentos sobre o desfecho da luta. A mulher então revela seu nome para todos os presentes, sua voz ecoando pela arena: "Zhuang!" Em outro local, Zhuang e outros novatos sobem uma imponente escadaria. Ele pausa por um momento, olhando para trás, quando uma voz autoritária ecoa à frente: "Todos os novos estudantes devem me seguir." Subitamente, a paz é quebrada quando um guarda intercepta alguém. "Pare aí mesmo! A família real está perseguindo fugitivos por todo o país. Faremos inspeções surpresa." Zhuang observa a cena, seu rosto tenso com preocupação. "Como diabos nos encontramos em um lugar tão remoto?" Tentando escapar discretamente, ele murmura: "É melhor eu evitá-los por enquanto, mas o destino tem outros planos." Uma janela de sistema materializa-se diante dele exibindo: "Pare aí mesmo! Tarefa obrigatória. Passe pela inspeção pacificamente." Frustrado e furioso, ele agarra a janela do sistema, sussurrando entre dentes: "Você só pode estar brincando, não é? O sistema nunca emitiu nenhuma missão até agora, e a primeira tarefa é me jogar na cova dos leões." Em seus pensamentos, uma revelação sombria emerge. "Isso é porque... eu sou um fugitivo procurado há mais de um ano, mestre Zhuang, porque sou um criminoso procurado. O que há com este sistema? Vamos começar do início." A voz do protagonista nos guia através de suas memórias. "Em minha vida anterior, eu era fisicamente frágil, até um simples espirro podia machucar meus ossos. Por fim, perdi minha vida em um desastre. Quando acordei novamente, me encontrei neste mundo de imortais." A cena se desenrola no dia de seu nascimento, onde seu pai, transbordando de alegria, exclama: "Graças aos céus! Graças aos céus! Meus primeiros 12 filhos morreram no parto. Finalmente tenho um menino saudável. Foi assim que recebi o nome de 13. Nesta vida quero valorizar este corpo saudável. Quero viver uma nova vida." A felicidade, porém, é interrompida quando um ancião de cabelos brancos se aproxima de seu pai, seu rosto carregado de preocupação. "Zhuang Hui, eu realmente não queria te dizer isso agora, mas 13 é absolutamente inútil." Elevando sua voz para enfatizar a gravidade da situação, o ancião continua: "Ele não tem raízes espirituais. No continente Shenzhou, as pessoas despertam suas raízes espirituais assim que nascem. Até mesmo fazendeiros alcançaram pelo menos o estado de treinamento físico. Até merda e urina contêm traços de poderes espirituais." Agarrando os braços do pai do protagonista, o ancião declara cruel: "Mas 13, ele não tem nada. Pode-se dizer que ele não é melhor que um pedaço de merda. Ele está no fundo da cadeia alimentar neste mundo." Em um movimento súbito, Zhuang Hui agarra o queixo do ancião, sua voz tremendo de raiva. "Você se diz tio dele? Como um tio pode dizer tal coisa sobre seu sobrinho?" Relatos do protagonista continuam. "Para me ajudar a despertar minhas raízes espirituais, meu pai e outros tentaram todo tipo de método. Meu pai me dava banhos medicinais e, à noite, panaceia, como lanche. De repente, o jovem 13 se agita. "Espera! Estou sentindo algo!" Seu pai, com esperança renovada. "Algo! A panaceia funcionou?" O momento de expectativa é brutalmente interrompido por um pum estrondoso que lança o garoto para o alto, deixando a sala completamente infestada pelo odor. Mas tudo em vão.
O que mais me machucava eram as palavras da minha mãe. Sua mãe, sempre preocupada. 13, você não deve sair. Qualquer incidente menor lá fora pode ser fatal para você. Assim, minhas atividades foram limitadas ao quintal de casa. Súbito, vozes alegres de crianças brincando chegam aos seus ouvidos. Passa a bola! Não, passa para mim. Observando-os pensativo. Eles parecem iguais a mim. Tomado por um impulso de coragem, ele desce correndo em direção aos garotos. Eu também quero brincar, pode ser? Os meninos o observam com curiosidade. Um deles pergunta, quem é você? Como nunca te vimos antes. Outro garoto se preparando para arremessar a bola. Não importa. Quanto mais gente, mais divertido. E lançando a bola. Aqui, com olhos arregalados, 13 observa a bola se aproximar, pensando, o quê? Assim mesmo? Antes que pudesse completar seu pensamento, a bola o atinge violentamente no rosto, arremessando-o para longe. Os garotos, em pânico, começam a chorar e saem correndo, deixando nosso protagonista estirado no chão. Um deles grita em desespero, você matou alguém! Outro retruca em pânico, ele só foi atingido pela bola! Após aquele incidente, fui transferido para viver em uma residência privada e remota, longe da agitação da cidade e completamente isolado do mundo exterior. Era um lugar silencioso, afastado de tudo que poderia me distrair. Minha família fez os arranjos necessários. Meu pai foi claro em suas palavras. Zhuang Yan cuidará de sua rotina diária. Minha mãe, sempre ocupada, também me deu instruções. Estamos extremamente atarefados por causa dos negócios da família, mas, assim que tivermos um tempo livre, viremos visitá-lo. A partir de hoje, você deve se exercitar regularmente todos os dias. Ao ouvir isso, uma onda de surpresa me atingiu. Essas palavras... Pensei por um momento. Meus pais da vida anterior também as disseram. Meus olhos começaram a lacrimejar. E, em meio às lembranças, a compreensão finalmente tomou forma. Eu sei. Eles só estão tentando me proteger. Ajoelhei-me diante deles, meu coração transbordando de emoção. Mas havia algo mais. Fazer isso não é apenas para defesa pessoal, exclamei com a voz firme. É também para ganhar tempo em situações inesperadas, para que possam me resgatar. Desde então, o exercício se tornou parte fundamental da minha vida. Todos os dias, sem falhar, corria 10 quilômetros, fazia 100 agachamentos, 100 abdominais e 100 flexões. A rotina era rígida, implacável. E após um ano inteiro de esforço persistente, finalmente, naquele dia específico, olhei ao redor, sentindo algo incomum. Meus olhos se fixaram, confusos e surpresos, no ar diante de mim. Lá estava ela, brilhando com uma luz incompreensível. A janela do sistema havia aparecido, trazendo uma mensagem inesperada. Ao cumprir os critérios acumulados de exercício, o sistema de cultivo muscular foi ativado com sucesso. O garoto observava a janela do sistema com um entusiasmo crescente. Seus pensamentos fervilhavam de excitação. Depois de atravessar 13 anos, finalmente desbloqueei um sistema de trapaças também. Seus olhos brilhavam enquanto ele, ansioso, se dirigia ao sistema. Rápido! Ajude-me a refinar meus ossos e purificar minha medula. Desperte as raízes espirituais de alto nível. Porém, a resposta veio de forma seca e desanimadora. Pare de pensar besteiras. Este sistema não possui essa funcionalidade. Houve um silêncio momentâneo. O garoto pensativo refletiu sobre a inesperada limitação. Logo depois, o sistema acrescentou. Entretanto, este sistema pode auxiliá-lo no treinamento muscular, ajudá-lo a explorar potenciais físicos únicos e a trilhar um caminho alternativo de cultivo. Colocando a mão no queixo, com um olhar malicioso e um sorriso esperançoso, o garoto murmurou. Oh! Então, como recompensa de novato, devo receber algumas técnicas exclusivas de refinamento corporal ou algo do tipo, certo? O sistema permaneceu em silêncio por um instante antes de responder de maneira impassível. Recompensas de ativação do sistema recebidas. Parabéns ao anfitrião por obter o primeiro conjunto de cursos de adaptação para iniciantes. Ginástica pública de transmissão para homens. Nesse momento, a expressão do garoto mudou rapidamente para uma mistura de frustração e incredulidade. Sem conter sua irritação, ele gritou. O que diabos é ginástica de transmissão pública? Essa recompensa não é muito casual? Gesticulando de forma dramática, ele continuou furioso. Eles prometeram me ajudar a cultivar a imortalidade, mas no fim, você nem me dá 100 moedas. O sistema, impassível, permaneceu em silêncio por um breve momento antes de interromper com um novo comentário. O sistema também inclui um conjunto de exercícios oculares. Desapareceram num instante. O garoto, sem perder o ritmo, continuou com sua cena teatral. Olha os sistemas das outras pessoas. Todos eles ajudam o anfitrião com trapaças desde o início.
Por que há uma diferença tão grande com você? A irritação do sistema começou a se manifestar de forma visível. Em resposta à provocação, uma descarga elétrica atingiu o garoto, que imediatamente se retraiu, assustado. Proibido difamar o sistema! Me desculpe, respondeu ele rapidamente, recuando. Então, o sistema, em um tom mais sério, informou. Completar o check-in diário e as rotinas de exercícios pode render pontos de exercício correspondentes. Com 2 pontos de exercício, você pode fazer upgrade no sistema e resgatar recompensas. E assim, pelos 2 anos seguintes após o despertar do sistema, continuei me exercitando todos os dias. Enquanto o garoto treinava com dedicação, uma subordinada, observando de longe, refletia com admiração e curiosidade. Jovem mestre, onde aprendeu esses movimentos? E então, finalmente, naquele dia, algo extraordinário aconteceu. O garoto encarou a janela do sistema que surgiu diante dele, brilhando com novas informações. Ding, pontos de exercício consumidos. Upgrade do sistema concluído. Parabéns ao anfitrião por entrar no estágio de proficiência iniciante em cultivo muscular. Novos cursos de exercícios desbloqueados. Loja do sistema desbloqueada. Missões do sistema desbloqueadas. Com os punhos cerrados e erguidos ao alto, ele exclamou com entusiasmo. Finalmente, mais funcionalidades foram desbloqueadas. No entanto, antes que pudesse celebrar por completo, algo inesperado chamou sua atenção. Do alto, um grupo de homens desceu com força, pousando no solo com tal impacto que o chão se despedaçou sob seus pés, levantando uma nuvem de poeira que se espalhou visivelmente ao longe. O garoto, confuso e surpreso, olhou para a cena. Entre os homens, um deles, com um olhar de desdém, observou a situação e disse de forma fria: objetivo alcançado. A cena se desloca para uma cidade envolta em caos e destruição, onde chamas devoram edifícios e sombras dançam ao ritmo do fogo. No céu, uma ave azul sobrevoa rapidamente, cruzando diversos pontos da cidade até chegar ao destino. Ela pousa suavemente no braço da serva do nosso protagonista, que a observa com apreensão. Seus olhos se estreitam ao notar algo incomum. Um papel enrolado na pata da ave. Flores de sangue, uma mensagem, exclamou surpresa. Com delicadeza, ela retirou o papel e, enquanto a ave voltava ao céu, desenrolou-o e começou a ler com pressa. Seus olhos se arregalaram à medida que as palavras revelavam a gravidade da situação. Tianjiang Nangong Yue foi preso e executado. Suas forças associadas estão sendo eliminadas uma a uma. A família Zhuang foi envolvida. A família real enviou pessoas para capturar o jovem mestre. Leve-o embora imediatamente. Sem hesitar, a garota partiu em disparada, correndo com urgência, determinada a salvar o jovem mestre. Voltando ao local onde o protagonista se encontrava, os homens que haviam pousado momentos antes o observavam atentamente. Um deles, com uma postura imponente, deu um passo à frente e perguntou com a voz grave: "Você é o jovem mestre da família Zhuang?" Nosso herói, despreocupado e com um olhar calmo, respondeu: "Quem são vocês? O que querem comigo?" O homem, liberando um sorriso discreto e malicioso, respondeu apenas com um som de desprezo. Num movimento rápido e inesperado, ele avançou na direção do garoto, gritando: "Venha conosco!" O ataque foi súbito, pegando o jovem desprevenido. Mas antes que as mãos do agressor pudessem tocá-lo, uma explosão de poeira ergueu-se no ar. Sua subordinada havia chegado a tempo, desferindo um chute poderoso que os separou. Sem perder tempo, ela agarrou o jovem mestre e o levou para um local mais afastado. "A família está em apuros, eles vieram para capturá-lo", alertou ela, sua voz carregada de urgência e preocupação. O homem observava a garota com um olhar frio e desdenhoso, seus olhos avaliando a situação. As informações dizem que o jovem mestre da família Zhuang não tem raízes espirituais, é inútil. Vive numa ilha deserta, longe da civilização, e apenas uma criada cuida dele. A garota, firme e determinada, se posicionou em frente ao jovem mestre, adotando uma postura de combate. O homem, ao vê-la, continuou com um sorriso de escárnio. "Parece que você é essa criada. Jovem mestre, fuja rapidamente. Eu vou segurá-los", ordenou a garota, sua voz cheia de urgência e coragem. A provocação dela fez o homem franzir a testa, seu semblante se encheu de raiva. Nós somos os guardas dragão oculto nomeados pela realeza. Como ousa uma mera criada falar com tanta arrogância? Com um movimento ágil, ele lançou uma estrela do amanhã feita de pura energia, gritando: "Insolente!" A arma de energia cortou o ar com velocidade impressionante, enrolando-se ao redor do pescoço da garota antes que ela pudesse reagir. Seus olhos se arregalaram de surpresa e uma sensação de choque percorreu seu corpo. O garoto, observando tudo, entrou em pânico.
Sua mente corria, mas seu corpo estava paralisado diante da cena. O homem, sem piedade, fez um movimento com a arma, levantando a garota no ar enquanto uma tensão sinistra preenchia o ambiente. "Torção fantasma!" exclamou ele com uma voz cheia de malícia. O sangue jorrou da boca da garota enquanto ela lutava para respirar, seu corpo sendo cruelmente contorcido pela arma de energia. Desesperado, o jovem mestre gritou com toda a força de seus pulmões: "Zhuang Yanji!" A garota foi lançada ao solo com um impacto violento. O som de seu corpo colidindo com o chão reverberou pelo campo. O garoto, em estado de choque, observava enquanto a serva, ofegante e cheia de dor, lutava para falar: "Fuja! Rápido! Jovem mestre! Não se preocupe! Comigo!" A voz fraca da garota mal conseguiu sair, e seu corpo tremia no chão. Uma expressão sombria tomou conta do rosto do jovem mestre enquanto ele encarava os vilões à sua frente. A raiva fervilhava dentro dele, substituindo o pânico. Ele cerrou os punhos e, com um tom firme e sério, falou: "Aqueles que intimidam Zhuang Yanji", com um gesto decidido, ele apontou o punho fechado na direção dos inimigos. "Não serão perdoados." Enquanto isso, a garota, ainda caída, lutava para se erguer. Seu corpo fraco se recusava a ceder. Com uma voz preocupada e trêmula, ela o alertou: "Jovem mestre, o que você está planejando fazer? Não faça nada tolo." O vilão, ao ouvir essas palavras, lançou um olhar de desprezo e, em seguida, caiu em gargalhadas, acompanhado pelos outros homens. Ainda rindo, ele zombou: "Uma pessoa sem raízes espirituais, um desperdício que não vale nem tanto quanto uma pessoa comum, ainda quer resistir a mim?" Sem perder tempo, ele lançou sua arma em direção ao garoto com um sorriso cruel. Deve haver um limite para a estupidez. Um dos homens que o acompanhava, percebendo a gravidade da situação, gritou preocupado: "Pare de brincar! Esse ataque vai transformá-lo em carne moída!" A arma de energia cortou o ar em direção ao jovem mestre com uma força mortal, pronta para atingir seu alvo. No entanto, no último momento, com um olhar entediado e sem emoção, o garoto simplesmente balançou a mão, desviando a arma com facilidade, lançando-a para muito longe com um simples movimento. O campo de batalha, que estava envolto em risos e desprezo, subitamente caiu em um silêncio atordoado. O homem observava incrédulo, seu rosto se contorcendo de choque e descrença. A confusão rapidamente tomou conta dele, e incapaz de aceitar o que havia acabado de acontecer, ele gritou: "Como isso é possível? Eu sou um prestigioso guarda-dragão oculto. Meu ataque foi inesperadamente." Antes que pudesse terminar sua frase, as pontas dos dedos do garoto acertaram seu queixo com precisão, lançando-o para o alto. O impacto foi tão súbito e devastador que o apagou instantaneamente. O corpo do homem caiu pesado, desmaiado, enquanto o jovem mestre permanecia com os braços ainda erguidos na posição de ataque. Com uma calma que contrastava com o caos ao redor, o garoto murmurou para si mesmo: "Exercícios de alongamento." O silêncio tomou conta do campo por um breve momento, antes que a realidade da situação atingisse os outros homens. Eles olhavam atônitos para o corpo caído de seu líder, e um deles, em voz trêmula, sussurrou: Ele está morto." Os olhos de todos se voltaram para o jovem mestre. O espanto estampado em seus rostos era evidente. Outro dos homens, incapaz de conter sua surpresa, murmurou com incredulidade: "Um golpe para matar um guarda-dragão oculto. Como pode um inútil possuir um poder tão forte?" A tensão no ar era palpável. Sem hesitar, o homem lançou seu ataque, seguido pelos demais, seus gritos ecoando pelo campo: "Todos! Não se segurem!" Os ataques dos inimigos cortavam o ar, avançando com força total na direção do jovem mestre. No entanto, ele permaneceu imóvel, sem demonstrar a menor reação, até que, com um tom calmo e quase casual, murmurou: "É hora da ginástica radiofônica." De repente, ele começou a desviar dos ataques com movimentos fluidos, usando técnicas que pareciam banais. Exercício de rotação do corpo, exercício lateral do corpo. Os ataques passavam por ele sem sequer tocá-lo. A garota, observando atônita, finalmente compreendeu. Esta é a famosa ginástica radiofônica que o jovem mestre mencionou. As lembranças vieram à tona. Ela se recordou das vezes em que o viu praticando aqueles movimentos estranhos e pouco convencionais. Na época não teve coragem de questioná-lo sobre aquele método peculiar, mas agora, com os próprios olhos, ela via o quanto era eficaz. Eu não tive coragem de lembrá-lo do quão estranho era esse método que ele praticava, mas ao que parece é incrivelmente poderoso.
O garoto se posicionou rapidamente atrás de dois inimigos e, com um movimento ágil dos cotovelos, nocauteou ambos ao mesmo tempo. Seus corpos caíram inertes no chão, enquanto o último homem que restava tremia diante dele, segurando algo em suas mãos. Apavorado, ele gritou: "Não se aproxime! Ou eu vou apertar!" Num instante, o jovem mestre apareceu como uma miragem à sua frente, deixando o homem completamente surpreso. Com precisão, o garoto usou a técnica exercício de chute e acertou um golpe nas partes inferiores do inimigo. O homem soltou um grito abafado, caindo ao chão, enquanto o dispositivo que ele segurava escorregava de suas mãos. A garota, de olhos arregalados, observava o objeto cair lentamente. Quando atingiu o solo, ele se despedaçou e uma energia roxa, sombria e densa começou a emergir de dentro dele. A expressão da garota mudou drasticamente, a urgência em sua voz evidente. "É uma jade espacial! Contém uma matriz de teletransporte! Saia daqui, jovem mestre! Uma grande figura está prestes a aparecer!" O ar ao redor se distorceu e uma mão gigantesca começou a emergir do portal, coberta por uma aura sinistra. O jovem mestre olhou, boquiaberto, enquanto a figura imponente tomava forma. Seus cabelos vermelhos e chifres adornando o pescoço criavam uma visão aterradora. A figura imponente com cabelos vermelhos e chifres no pescoço encarava o garoto com um olhar profundo. A serva, ainda em choque, mal conseguia acreditar no que via diante de seus olhos. Tremendo, ela sussurrou, a voz carregada de desespero. Essa pessoa é... Um dos 12 generais celestiais da família real, conhecido como o Demônio de Cabelos Vermelhos, Liao. Um ser celestial formidável. Ela cerrava os dentes, incapaz de entender a situação. Por que um ser tão poderoso estaria aqui? O ruivo virou seu olhar penetrante para o jovem mestre, avaliando-o por um momento. Seus pensamentos eram frios e calculistas. Este é o jovem mestre inútil mencionado no relatório de inteligência? Olhando o garoto de cima a baixo, ele murmurou para si mesmo com uma expressão de desprezo. De fato, não há nenhum traço de energia espiritual vindo dele. Seu olhar então se voltou para os corpos dos guardas caídos ao redor, e ele declarou, em um tom severo: "Os guardas dragão oculto enviados para cá, todos estão mortos." Em seguida, seus olhos pararam sobre a serva, o que fez a garota sentir um calafrio percorrer sua espinha. Com um sorriso malicioso curvando seus lábios, o demônio de cabelos vermelhos comentou com uma ironia afiada. Pensar que uma simples criada poderia alcançar tal nível, verdadeiramente inesperado. O ruivo estendeu o dedo em direção à garota, sua voz transbordando arrogância e crueldade. "Morrer pelas minhas mãos será a maior glória da sua vida." A tensão crescia no campo de batalha. A garota, já enfraquecida, cerrava os dentes, incapaz de formular palavras diante da pressão do demônio de cabelos vermelhos. Sem hesitar, o inimigo levantou o dedo e lançou uma poderosa rajada de energia em direção a ela. A energia avançava velozmente, rasgando o ar enquanto a garota, tremendo de fraqueza, não conseguia reagir a tempo. Subitamente, como um relâmpago, o jovem mestre apareceu entre eles de braços abertos, pronto para interceptar o ataque com seu próprio corpo. O choque foi instantâneo, tanto a garota quanto o ruivo gritaram, surpresos e atônitos, ao ver o garoto se posicionar para proteger sua serva. A rajada de energia atingiu o garoto em cheio, arremessando-o para longe com uma força implacável. O impacto levantou uma nuvem de poeira, deixando um rastro pelo chão, enquanto o corpo do jovem mestre era lançado violentamente. A garota, em pânico, gritou com todas as suas forças: "Jovem mestre!" Ela observava desesperada o local onde ele havia caído, o corpo imóvel, com a testa fumegando pelo golpe recebido. Seu coração acelerava, temendo o pior, mas o garoto estava inconsciente, respirando embora fraco. O ruivo, com um sorriso irônico, comentou friamente: "Ó, até cultivadores ordinários seriam reduzidos a névoa de sangue com um ataque desses. E, no entanto, você conseguiu suportá-lo. Foi apenas nocauteado." Os olhos do demônio de cabelos vermelhos se estreitaram, uma desconfiança crescente tomando conta de sua expressão. "Será que você carrega um tesouro de proteção de alto nível?" Ele deu um passo à frente, liberando uma aura ainda mais intensa e sufocante. Seu poder celestial fazia o ar vibrar com uma pressão esmagadora, tornando cada respiração uma batalha para a garota. "Não importa", ele disse com frieza, enquanto seu olhar penetrante recaía sobre ambos. "Eu vou capturar todos vocês." A serva tremia, incapaz de resistir à aura poderosa do ser celestial. Seus pensamentos eram dominados pelo desespero. "Não!"
A pressão desse ser celestial é forte demais. Só a aura dele já é sufocante. No momento em que o demônio de cabelos vermelhos avançava com sua aura sufocante, vários raios de energia começaram a cair sobre o local, forçando-o a recuar, surpreso. A atmosfera pesada foi interrompida por um poder distinto e imponente. A garota, que estava à beira do desespero, exclamou com um brilho de esperança nos olhos. Esta técnica é o mestre! Os olhos do demônio de cabelos vermelhos se estreitaram e ele fixou seu olhar na figura que havia acabado de chegar. Observando o recém-chegado, sua voz carregava uma mistura de surpresa e irritação. Por que você está aqui também? O ancião de postura firme, imponente em sua presença, respondeu com frieza. Zhuangdi, ancião da família Zhuang. Ele se apresentou, sua voz carregando o peso da autoridade, enquanto olhava fixamente para o ruivo. O demônio, com um sorriso malicioso no rosto, ironizou. Você não deveria estar protegendo o patriarca da sua família? O que faz aqui? Zhuangdi manteve o semblante sério, ignorando a provocação. Estou aqui por ordem do patriarca, para garantir a segurança do jovem mestre. Seu olhar se desviou rapidamente para a garota e o garoto desacordado, indicando que eles deviam fugir imediatamente. Vocês vão agora! Eu o segurarei aqui! A garota ficou momentaneamente abismada, ainda processando a situação. Sem dizer uma palavra, ela rapidamente levantou o jovem mestre, que continuava desacordado, e o carregou para longe, escapando da iminente batalha. Ela sabia que a luta que estava prestes a acontecer estava além de qualquer coisa que pudesse enfrentar. Agora sozinhos, o ruivo observava Zhuangdi com desdém. Chamou reforços? Você realmente acredita que pode me impedir? Sem perder tempo, o demônio de cabelos vermelhos saltou em direção ao ancião, desferindo um soco poderoso, sua força cheia de uma energia imensa. Zhuangdi ergueu sua espada em um movimento defensivo, bloqueando o golpe com firmeza. O impacto ressoou pelo ar, levantando ondas de energia ao redor. Enquanto se defendia, Zhuangdi falou com voz resoluta. Zhuangdi, uma figura de alto escalão neste mundo de cultivo, onde apenas os fortes são respeitados. Você acha que pode proteger essa vasta fortuna com apenas isso? O ancião, sem hesitar, desferiu uma série de golpes com sua espada, cada um deles meticulosamente calculado, cobrindo o ambiente com uma cortina de poeira e energia. Enquanto a serva saltava de árvore em árvore, atravessando a densa floresta, a preocupação era visível em seu rosto. Carregando o jovem mestre, ela murmurava para si mesma, a ansiedade crescendo em seu peito. Receio que nem mesmo o mestre seja páreo para ele. Seu olhar desceu para o garoto inconsciente em seus braços. A sombra de incerteza a envolvia. O futuro da família Zhuang talvez dependa de você, jovem mestre. No escuro de um pesadelo, vozes ecoavam em meio ao caos. Corram rapidamente, é um terremoto. Depressa, corram, ajuda. Não se escondam no andar de baixo. Ajuda, papai. Corra rápido. Mamãe. O caos aumentava e o chão tremia violentamente. A cena mostrava o protagonista, ainda jovem, correndo desesperado. Ele tropeçava e caía, gritando em agonia. Minha perna está quebrada! De repente, as mãos de seus pais se estendiam em sua direção. Seu pai gritava desesperado. 13! E sua mãe, com a mesma urgência. Me dê sua mão, rápido! O garoto estendia sua mão trêmula, tentando alcançá-los. Mas naquele momento, enormes pedaços de concreto começaram a desmoronar. Antes que ele pudesse ser atingido, seus pais o salvaram. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, o segurou com firmeza e disse, não tenha medo, estamos aqui. Mas o garoto, em pânico, respondeu, não, não se preocupem comigo, eu só vou atrasá-los. Não, foi então que ele acordou, suando frio e gritando desesperadamente, não vão! Ao seu lado, sua serva, que o observava atentamente, percebeu sua agitação. Rapidamente, ela se aproximou e o chamou suavemente. Jovem mestre, você finalmente acordou. Ainda confuso, ele olhou para as próprias mãos e murmurou. Eu fui resgatado. Ela assentiu, explicando com uma mistura de alívio e preocupação. O ancião chegou no último momento e nos salvou. O jovem mestre se sentou abruptamente, com a respiração acelerada e a voz carregada de angústia. E a propriedade? O que aconteceu com meus pais? A serva, cabisbaixa e hesitante, respondeu com tristeza. Exceto por alguns membros do clã que estavam fora, todos os outros pereceram. Após perderem a proteção do ancião, o chefe da família e os demais. Os olhos do garoto se arregalaram de horror enquanto ela continuava. Foram capturados. A expressão do garoto se tornou sombria. Ele virou o rosto,
a dor evidente em seu olhar, e murmurou: "Porque meu tio veio me resgatar." Parece que meu pai não conseguiu criar uma distração. A serva permaneceu em silêncio, pensativa, enquanto ele processava a informação. De repente, ele desferiu um soco no ar, gritando em frustração: "Droga!" O impacto do soco foi tão forte que, apesar de não atingir nada diretamente, derrubou a parede do quarto, deixando a garota sem palavras, surpresa com a força recém-revelada. O garoto, com uma expressão sombria e amargurada, abaixou a cabeça e disse: "No passado e agora, sempre fui um fardo para meus pais, sempre dependendo da proteção deles. Será que eu não posso fazer nada por eles?" A serva, ao ver o sofrimento do jovem mestre, sorriu com ternura e confiança, dizendo com uma voz firme e encorajadora: "Não, o futuro da propriedade. Talvez seja você quem irá salvá-la." O jovem mestre virou-se bruscamente para a serva, surpreso com suas palavras. "O quê?" Ela manteve o olhar determinado e continuou: "Participando da cerimônia celestial, vencendo o caminho, você pode salvar a propriedade." A cerimônia celestial é um evento bienal realizado no reino humano há 40 anos. O objetivo é selecionar o discípulo do caminho celestial, que ao longo das gerações recebe recursos de cultivo incomparáveis e privilégios imensos. A família real satisfaz qualquer pedido do discípulo, e já houve precedentes de perdão de todos os crimes cometidos pelo escolhido. Agarrando as mãos do jovem com um brilho de esperança nos olhos, ela exclamou: "Jovem mestre, talvez você tenha essa possibilidade." Sua voz ecoava pelo quarto, enquanto ela continuava com uma confiança crescente. "Embora você não tenha raízes espirituais e não possa cultivar da forma tradicional, parece haver outra força misteriosa dentro de você." Ela sorriu radiante e completou: "Se for devidamente desenvolvida, há realmente uma esperança." Com os olhos brilhando de entusiasmo e os punhos cerrados, o jovem mestre proclamou: "Certo, a partir de hoje vou focar diligentemente no treinamento. Vou usar o tempo que gastava lendo livros triviais para treinar." No entanto, sua serva logo cortou seu ânimo com uma expressão preocupada. "Mas a família real emitiu uma ordem de captura contra você. Podemos estar ocupados fugindo. Talvez seja melhor sairmos do reino ocidental por um tempo." O jovem, ainda animado, cerrando os punhos novamente, respondeu com fervor: "Ótimo! Vamos nos estabelecer em outro reino! Vou treinar com calma e diligência." Mas a serva, mais uma vez, interrompeu sua empolgação. "Porém, apenas discípulos de seitas podem participar da cerimônia celestial. Cultivadores independentes não se qualificam." Desesperado, ele levou as mãos à cabeça e gemeu: "Isso não significa que eu tenho que me juntar a uma seita? Minha constituição é muito fácil de ser exposta." Com uma mão firme em seu ombro, a serva o tranquilizou: "Não se preocupe, já encontrei um lugar para nós. É uma seita nas terras ermas do sul do reino. O alcance da família real é limitado lá." Enquanto ele mantinha uma expressão frustrada, ela acrescentou: "Você só precisa se disfarçar bem." Ao se virar para sair, ela lançou um último olhar para o jovem: "Mas o caminho adiante dependerá de você. Eu preciso ajudar meu mestre a reunir os membros dispersos do clã." Antes de partir, ela olhou para trás uma última vez e disse: "Tenha cuidado, jovem mestre." Cerrando o punho com determinação, ele prometeu: "Vou treinar com todo o meu esforço." Protagonista em seus pensamentos. E assim, entrei na seita externa da seita imortal da Guarda Imperial. Depois de mais de um ano mantendo um perfil discreto, finalmente venci na arena, garantindo minha entrada na seita interna. No entanto, no caminho, me deparei com uma inspeção surpresa pelos guardas reais. Esses foram os eventos que o trouxeram até o momento atual, onde ele encara os guardas reais em meio a uma tensa inspeção, sem saber se será descoberto. À frente, um guarda grita com um tom autoritário: "Por que a parte de trás da sua cabeça está virada para mim? Há algo suspeito acontecendo na sua mente?" O rapaz abordado, nervoso, responde rapidamente: "Peço desculpas, senhor oficial. Meu cabelo é naturalmente grosso. Este é meu lado da frente." Enquanto o sistema se esforça para conter a risada, nosso herói pensa consigo: "Até pior. Esse maldito sistema não vai me deixar escapar. Ele até emitiu uma tarefa obrigatória que eu preciso cumprir." Decidido, ele se aproxima dos guardas, que o observam atentamente. Com uma expressão séria, um dos guardas ordena: "Levante a cabeça, compare o retrato." O semblante do jovem se torna tenso e ele reflete em pânico: "Oh não, oh não! Tem até um retrato. Aquele orangotango de cabelo vermelho, Feng Xiaotian, já viu meu rosto. Eu definitivamente não posso evitar isso." O guarda então se volta para o outro e diz: "Abra o retrato." Desesperado, o garoto continua pensando: "O que eu devo fazer?"
É considerado passar se eu nocauteá-los diretamente? Ele fecha os punhos, o coração acelerando. Nesse momento, o retrato é desenrolado e a tensão aumenta. Agora, porém, para sua surpresa, a imagem retratada não tem nada a ver com ele. O desenho é extremamente horrível e o garoto observa desconfiado, admirando sua própria foto grotesca. Os guardas, após uma breve avaliação, passam por ele, deixando-o sem palavras. Um deles comenta ao caminhar: "Não aqui. Vamos para a próxima seita e dar uma olhada." A cena nos leva tempos atrás, no momento da criação do retrato. Um homem se aproximou de Feng dizendo: "Lord Feng, somente você viu o jovem mestre da propriedade. Precisamos que você o descreva para o cartaz de procurado." Feng, com um olhar decidido, respondeu: "Descrições verbais são muito vagas. Para um cartaz de procurado, um retrato é necessário. Tragam uma caneta. Eu, pessoalmente, irei fazer com que ele seja inconfundível." Enquanto desenhava, ele exclamou: "Já que o retrato é da mão do caçador de demônios de cabelo vermelho, ele deve ter um estilo pessoal distinto. Além disso, adote algumas técnicas exageradas de forma apropriada. Mostre o lado maligno daquele moleque. Sério, muito sério." E foi assim que surgiu aquele retrato horrendo do nosso herói. Enquanto nosso protagonista atravessava a floresta, uma mensagem repentina do sistema ressoou em sua mente. Missão obrigatória concluída. Prêmio: 100 pontos de exercício. Período inicial para iniciantes: 100% de exercícios em grupo de rádio, 100% de exercícios de saúde. Período de treinamento para iniciantes: flexões e pesos, 70% nome: Zhang Shisan. Idade: 16 anos. Raízes espirituais: nenhuma. Energia: desconhecida. Corpo: desconhecido. Pontos de exercício: 600. Ele soltou um suspiro batendo no peito e declarou com um leve alívio: A crise finalmente chegou ao fim de forma pacífica." Com um olhar travesso, o jovem começou a traçar um plano. "Agora só preciso me desenvolver secretamente no departamento interno. Assim ninguém descobrirá que não tenho raízes espirituais." No entanto, sua satisfação foi subitamente interrompida por uma figura que, surpreendendo-o, anunciou: "Segundo a tradição, os novos alunos do departamento de internação devem realizar um teste de energia espiritual." A frustração tomou conta de Zhang Shisan, que não conseguiu conter seu desânimo. "Que droga! Você está brincando comigo?" Em meio a um turbilhão de pensamentos, ele refletiu: "Isso não significa que serei totalmente exposto?" Sua mente estava agitada enquanto tentava encontrar uma solução. "Por que não procuro outra seita? Parece que essa seita e eu não nos encaixamos", pensou ele, em busca de uma alternativa desesperada. Entretanto, antes que pudesse avançar, o sistema emitiu um sinal sonoro, interrompendo seus planos. A mensagem reverberou em sua mente: "Missão obrigatória." Perplexo, nosso protagonista gritou: "De novo?" E para sua surpresa, a voz do sistema continuou: "Missão obrigatória. Realize o teste de energia espiritual." Furioso, o jovem agarrou a janela do sistema protestando: "Você está me dizendo para fazer isso de propósito? Os sistemas dos outros ajudam a escapar dos problemas, e você está me empurrando cruelmente para uma cova de fogo." O sistema implacável desferiu uma descarga elétrica enquanto exibia: "Rejeição é proibida." Com seu corpo agora fumegante em uma cena cômica, ele voltou cabisbaixo para a fila, enquanto alguém à frente comentava curioso: "Como ele se queimou?" Em uma imponente plataforma redonda, dominada por uma enorme pedra em seu centro, uma voz autoritária ecoou: "O iniciante cujo nome for anunciado deve dar um passo à frente para ser testado." A supervisora, posicionada próxima à pedra, continuou com as instruções: "Vocês devem apenas injetar energia espiritual na pedra espiritual. Este teste não avalia apenas o nível de energia espiritual, mas também aprecia o nível das raízes espirituais." Consultando o dispositivo com os nomes, ela anunciou: "Primeiro Shen Chung, faça o teste." O homem chamado aproximou-se com confiança, tocou a pedra que vibrou e uma mensagem surgiu: "Oitava camada de refinamento de Qi, raiz espiritual intermediária." A supervisora repetiu em voz alta: "Shen Chung, oitava camada de refinamento de Qi, raiz espiritual intermediária." Os testes prosseguiram, com a supervisora anunciando os resultados em sequência: Zhao Huaiqin, nona camada de refinamento de Qi, raiz espiritual intermediária. Sétima camada de refinamento de Qi, raiz espiritual intermediária. Camada inicial de iluminação corporal, raiz espiritual elevada, e assim continuou.
Afastado da movimentação dos testes, 3 figuras observavam atentamente. Uma mulher mascarada de cabelos brancos, Su Ku da família Ku, e 2 homens, o mais corpulento, ancião Zhang Zhou, e o mais esguio, ancião Zhang Lu. Esta nova geração está cheia de vitalidade e tem força excelente. O futuro de nossa seita é realmente promissor, comentou Zhang Lu, analisando os testes. De volta à plataforma, a supervisora chamou. Jiang Mu, um velho frágil com pernas visivelmente debilitadas, ergueu a mão com entusiasmo. Aqui estou eu! A supervisora o encarou, frustrada e sem palavras. Depois de 60 anos de treinamento, finalmente posso entrar na sessão interna. Hehehe, continuou o velhote animado. Com uma expressão sombria, a mulher ordenou. Tirem ele daqui. Você está acima do limite de idade. Por quê, senhores? Eu ainda sou uma criança de 60 anos. Protestava o velho enquanto era arrastado para fora. Zhang Li observou a cena com uma expressão carregada. É claro, não podemos evitar que algumas pessoas nadem em águas turvas. Próxima pessoa. Zhang Shi-san, anunciou a supervisora. Nosso protagonista, ao ouvir seu nome, pensou. Finalmente é minha vez. Enquanto ele se aproximava, o ancião Zhang Zhou comentou. Dizem que ele é um cavalo negro que venceu 12 lutas consecutivas na competição dos discípulos externos. Todos os competidores foram derrotados com um único soco. Um soco? Questionou Zhang Lu, intrigado. Deve haver algo estranho por trás disso? Aproximando-se da supervisora, nosso herói perguntou hesitante. Desculpe, posso fazer um aquecimento primeiro? Naturalmente, respondeu ela. Para constrangimento geral, ele ergueu os braços numa pose ridícula. A plateia de participantes o observava com olhares frustrados e sem palavras, reação compartilhada pelos 2 anciãos e pela garota. Qual é o propósito disso? Que exercícios estranhos são esses? Questionou Zhang Lu. Mantendo a pose, o jovem refletia aflito. O que eu faço? Acabei de ser procurado. Lembrou-se das palavras do guarda à supervisora. Procura-se um fugitivo sem raízes espirituais. Assim que detectado, relate imediatamente. Se eu for exposto agora, serei definitivamente preso, continuou em seus pensamentos, inclinando-se para o lado em seu exercício. Existe alguma maneira de passar sem revelar minha identidade? Ponderava. A supervisora, perdendo a paciência após observá-lo naquela posição por tanto tempo, bradou. O incenso já queimou e você ainda não começou o teste. Quer ser expulso do departamento interno? Estou pronto, respondeu ele. Aproximando-se da pedra, pensou, vamos apenas tentar. Esticando o punho, continuou seu raciocínio. O ar está cheio de energia espiritual. Talvez um pouco dela possa escapar pela pressão do golpe e comprimir toda a energia na pedra espiritual. E uma reação pode acontecer. Preparando o soco, refletiu. Mas o sucesso desta ideia depende daquele movimento. Eu pratiquei constantemente enquanto estava no departamento externo. Um dos movimentos mais poderosos... Ele finalmente vai começar, comentou Zhang Zhou, alisando o bigode. Milagre! Apareça! Exclamou nosso garoto, desferindo um soco poderoso que despedaçou completamente a pedra. Naquele momento, ele relembrou. Este é o primeiro movimento que foi aberto após entrar na seção externa. É um dos movimentos mais úteis e práticos. Uma memória do sistema surgiu em sua mente. Instruções para o passo em arco com o impulso frontal de halter. Mantenha os pés em posição de arco. Puxe o punho esquerdo até a cintura, controle a força a partir da cintura e gire o braço superior para a frente. Segure o halter na mão direita e empurre para a frente. De volta ao presente, continuou seu pensamento. Após treinamento repetitivo, finalmente obtive um poder explosivo poderoso. A pedra se despedaçou violentamente, lançando fragmentos em todas as direções, enquanto raios começavam a brotar do céu. Os 2 anciãos e a garota observavam a cena incrédulos. Zhang Zhou, arrancando acidentalmente um pedaço do próprio bigode, gaguejou. Agora é hora de testar a pedra espiritual. Ela foi destruída, exclamou Zhang Lu. No salão Yulin, gritos ecoavam. Me soltem! Era Zhang Lu sendo contido por Zhang Zhou. Furioso, Zhang Lu vociferou. Hoje vou esfolar esse garoto insolente até a morte. Não seja imprudente, ancião. Mantenha sua boa reputação. Implorou Zhang Zhou. A pedra espiritual é o legado do primeiro fundador. Permaneceu firme na seita Yulin por milhares de anos. Bradou Zhang Lu, estendendo a mão em direção ao nosso protagonista. E hoje foi destruída por esse garoto insolente. O jovem apenas observava em silêncio, sem palavras. Queimando de raiva, Zhang Lu ameaçou. Vou fazer você sofrer no lago de lava por 100 anos.
nem mesmo a morte será suficiente para expiar seu pecado. Nosso herói permanece em silêncio, sua expressão tensa denunciando a ansiedade que o consumia. Em um gesto de frustração, ele faz um bico e, com a voz firme, exclama: "Eu apenas acertei como era necessário com toda a força que pude." Em seguida, levantando um dedo em um gesto de questionamento, pergunta: "Pode haver um problema porque muito tempo passou? Afinal, foi isso que o primeiro fundador criou. Parece que já faz muito tempo e ele já está aqui." Colocando a mão no queixo, ele pondera: "Talvez a pedra em si tenha falhas. O primeiro fundador não teve cuidado. Ele encontrou uma pedra defeituosa." A fúria do ancião Zhang Lu se intensifica e ele eleva o tom de voz: "Do que você está falando, seu garoto insolente? Você se atreve a se justificar." Nesse instante, a jovem de cabelos brancos, Su Kuo, intervém com uma autoridade inesperada. Silêncio. O ambiente se torna um silêncio respeitoso, e todos ficam surpresos com sua interrupção. Ela continua com firmeza: "A pedra espiritual não pode ser quebrada por milhares de anos, mas hoje foi destruída pelo soco de Zhang Shisan, o que indica sua grande força. Se treinarmos e educarmos ele com cuidado, a pedra espiritual não será nada comparada ao que encontramos." Dirigindo-se diretamente a Zhang Lu, Zhang Zhou se junta à conversa acrescentando: "Isso mesmo. Pense seriamente sobre a condição atual de Zhang Shisan. Além disso, carecemos de tal talento." Zhang Lu, mergulhado em pensamentos, permanece em silêncio, sua expressão contemplativa. Ele finalmente se vira e murmura: Souko, então, reafirma sua posição. No entanto, a pedra espiritual continua sendo o legado do primeiro fundador. É por isso que ele deve ser punido." Enquanto o garoto ouve atentamente, ela finaliza: "Ele será punido com o aprisionamento no topo da montanha por 1 mês inteiro." No cume da seita Yulin, nosso protagonista estava um pouco desanimado, mas essa tristeza rapidamente desapareceu ao perceber um som que capturou sua atenção: o suave fluxo da água e o rastejar de serpentes. Levantando os braços em um gesto de entusiasmo, exclamou: "Incrível! Em um local tão isolado e deserto, não terei que me preocupar em ser descoberto." Ao olhar para a tela do sistema, ele refletiu: "Poderei me exercitar em tranquilidade." O sistema então apresentou: condições para a atualização do sistema. Pontos de exercício: 702.000. Valor corporal: 30, 100. Habilidade de movimento: 50, 90. Sangue de besta nível 5, 0,1. Carne de besta nível 6, 0,10 quilos. Cristal de grau médio, 20, 100. Com a mão no queixo, o jovem considerou: somente atualizando o sistema é que se pode avançar para a próxima etapa de treinamento. Neste momento, os valores individuais estão insuficientes. Decidindo alocar 400 pontos em pressão de placa horizontal, comentou: "Vamos com calma. Primeiro, usaremos os pontos de exercício para desbloquear os movimentos restantes." Em seguida, começou a se exercitar, falando consigo mesmo: "Como os pontos de exercício são insuficientes, não posso trocar por equipamentos especializados. Preciso me valer do que tenho à disposição aqui." Enquanto continuava seus treinos, uma cobra se aproximou lentamente. De repente, a grande serpente abriu a boca, tentando mordê-lo com um ataque rápido. Com determinação, ele exclamou: "Pressão de placa horizontal", e desferiu um golpe na cobra, nocauteando-a com facilidade. Ao se aproximar da serpente caída, disse: "Você é muito generosa em me fornecer materiais." Com um grito de empolgação, começou a esticar a cobra, passando-a pelos galhos das árvores, transformando-a em um equipamento para seus exercícios. Enquanto se exercitava com a cobra, afirmou: "O rival de Chen Tian surgirá em alguns anos. Preciso me esforçar para me aprimorar." Sob o vasto céu, uma batalha épica estava prestes a se desenrolar. 2 pássaros místicos se posicionavam frente a frente, suas plumagens azul e rosa reluzindo sob a luz dos relâmpagos que começavam a cortar o firmamento. "Meu bico é uma arma sem igual no mundo", proclamou o pássaro azul com altivez. Com precisos 3,7 polegadas de comprimento e notáveis 7,23 onças de peso líquido. Não se deixando intimidar, o pássaro rosa retrucou: "Meu bico pode cortar através de penas ou pelos, com suas 3,3 polegadas de comprimento e 6,4 onças de peso líquido." Os raios intensificaram-se sobre o local enquanto o pássaro azul bradava: "Nesta batalha de hoje, nem você nem eu mostraremos misericórdia." "Que assim seja", respondeu o rosa. Com fúria nos olhos, o azul mal teve tempo de gritar: "Venha!" antes que uma mão surgisse do nada, agarrando-o pelo pescoço. Gá!
Estrangulado foi tudo que conseguiu emitir. A mesma mão já segurava também o pássaro rosa. Parece que o almoço de hoje está garantido, declarou nosso protagonista com um sorriso maroto. Sem perder tempo, sentou-se próximo a uma fogueira improvisada e começou a preparar sua refeição inesperada. Enquanto assava os 2 contendores, lambeu os lábios e filosofou. Além de exercícios físicos, proteína de alta qualidade é essencial para o desenvolvimento muscular. Nesse momento, nuvens começaram a se formar no céu com uma rapidez sobrenatural. Como o tempo mudou tão repentinamente? Perguntou-se nosso protagonista, erguendo os olhos. As nuvens se organizavam em uma espiral ominosa, descarregando raios sobre um pico montanhoso distante. Na seita próxima dali, as vibrações provocadas pelos relâmpagos não passaram despercebidas. O que está acontecendo? Um terremoto? Murmuravam os discípulos inquietos. Os anciãos, reconhecendo os sinais, trocaram olhares de surpresa. Um deles explicou. Esta é a aura imponente gerada pela ruptura do reino com a tribulação do trovão. Vem da direção do pico lateral. Poderia ser alguém atravessando para um novo reino? Especulou outro ancião. O mais gordinho entre eles coçou o queixo pensativo. Se não me engano, o grande ancião está atualmente em reclusão. Será que ele escolheu aquele pico? Isso não é nada bom, murmurou a garota de cabelos prateados, sua voz tremendo de preocupação. A tribulação do trovão do grande ancião pode destruir uma montanha inteira. Zhuang está lá dentro. Se esse raio o atingir, ele será reduzido a cinzas pela força devastadora do trovão. Num súbito de desespero, ela começou a gritar ordens. Rápido! Tragam ferramentas mágicas e um guarda-chuva à prova de raios para salvá-lo. Enquanto os outros se movimentavam, ela refletiu consigo mesma. Eu só queria dar a ele uma oportunidade com tudo isso. Como eu poderia imaginar que ele acabaria no meio da tribulação do grande ancião? Enquanto isso, alheio ao perigo que o cercava, Zhuang observava os raios que emanavam das nuvens turbulentas com uma simplicidade quase cômica. Já está trovejando, é óbvio que vai chover, concluiu ele com uma lógica peculiarmente mundana. Voltando a sentar-se junto à sua improvisada fogueira, continuou seu monólogo. Mas meu frango ainda nem está totalmente assado. Será que a chuva não poderia esperar um pouquinho? Após um momento de contemplação profunda, ou o mais próximo que Zhuang chegava disso, ele ponderou. Será que um soco seria capaz de dispersar essas nuvens de trovão? Levantando-se com determinação, ele começou a se preparar, proclamando: técnica do levantamento de Halter. Antes que pudesse executar seu plano possivelmente desastroso, o sistema interveio com uma mensagem. Dica: atravessar a tribulação do trovão pode fortalecer o corpo físico, promover o desenvolvimento muscular e aumentar a resistência física. Os olhos de Zhuang brilharam com interesse renovado. Aumentar a resistência física? Isso é sério mesmo? Coçando o queixo pensativamente, ele perguntou. Mas como posso garantir que serei 100% atingido por um raio? Basta entrar nas nuvens de trovão, respondeu o sistema simplesmente. Enquanto a turbulência atmosférica se intensificava, Zhuang chegou a uma conclusão. Com as nuvens tão altas assim, só aquele movimento vai funcionar. Com determinação feroz, Zhuang posicionou-se no solo, preparando-se para o salto. Em um movimento explosivo, projetou-se para o alto como uma bala, seu punho apontado para os céus. Mergulhando no caos elétrico das nuvens, chegou ao epicentro da tempestade e com um sorriso desafiador bradou. Podem vir. Os raios, como se aceitando seu desafio, começaram a convergir de todas as direções, atingindo-o repetidamente. Mas Zhuang, aparentemente imune à dor, apenas alargou seu sorriso provocativo. Isso é tudo? Coloquem mais força. Comparado ao castigo do sistema, isso não é nada. Como se respondendo à sua provocação, os céus rugiram em fúria. Um raio colossal, maior que todos os anteriores, formou-se acima dele, deixando-o momentaneamente boquiaberto antes de atingi-lo em cheio. A energia elétrica chicoteava o ar em todas as direções. Os anciãos que se aproximavam rapidamente do local não conseguiam esconder seu espanto diante de tal demonstração de poder. A mulher de cabelos prateados que os acompanhava observou perplexa. A tribulação do trovão não desceu normalmente. Na verdade, explodiu no ar. Esperem! Gritou um dos anciãos enquanto aceleravam ainda mais. Em outro ponto próximo dali, um velho de longos cabelos grisalhos e barba imponente interrompeu abruptamente sua meditação sobre uma rocha. Meu reino finalmente atravessou a barreira, murmurou ele confuso. Mas por que não houve a tribulação do trovão? De repente, um aroma tentador invadiu suas narinas. Que fragrância é essa? Perguntou-se, sendo instintivamente atraído em sua direção. Vem por aqui!
Seguindo o cheiro, ele encontrou uma cena peculiar. Nosso herói, com o corpo completamente enegrecido e ainda fumegante da tribulação, saboreava tranquilamente sua refeição. O velho o observou com uma expressão sombria, seus pensamentos correndo. Por que esse garoto está todo preto? Julgando por suas vestes, deve ser um discípulo da seita imortal Yulin. Acariciando sua longa barba, ele continuou seu raciocínio. Antes de entrar em reclusão, mencionei em particular para Xiao Nangong que, se houvesse discípulos com aptidão extraordinária, poderiam ser enviados a mim para orientação. Seus olhos brilharam com interesse. Agora ele seria o segundo. Seria o... Enquanto isso, Zhuang, ainda mordiscando seu frango, lançava olhares desconfiados ao ancião, pensando: esse velho não para de olhar para cá. Será que ele está de olho na minha comida? O velho se aproximou ainda mais com um sorriso benevolente. Ho, jovem! O que o traz aqui? Zhuang, num reflexo protetor, puxou seu precioso frango para longe, enquanto o ancião, mantendo seu ar de superioridade, pensava: que coincidência fortuita! Justamente hoje alcancei um novo reino. Receber minha orientação neste momento é verdadeiramente o dia de sorte dele. Estou cumprindo punição de confinamento aqui, respondeu Zhuang sombriamente. Oh? O ancião arqueou uma sobrancelha. O que você fez? Não me diga que teve uma briguinha com outros discípulos? Fazendo um biquinho e mantendo seu olhar desconfiado, Zhuang murmurou: não, é um pouquinho mais sério que isso. Um pouquinho mais sério? O ancião coçou o queixo. Invadiu algum lugar proibido? Zhuang começou a brincar nervosamente com os dedos. Quase. É algo mais sério. A tensão começou a crescer visivelmente no rosto do ancião. Mas sério? Quebrou algum artefato precioso? Talvez. Parece que estamos chegando perto, respondeu Zhuang, sua expressão cada vez mais sombria. O velho soltou uma gargalhada forçada. Ha. Não se culpe tanto. A seita imortal Yulin pode não ser a mais prestigiada, mas tem sua história. Quebrar um mero artefato não é nada demais. Foi a pedra de teste espiritual da seção interna, revelou Zhuang, fazendo o ancião perder toda a cor do rosto. O quê? O velho exclamou boquiaberto e incrédulo. Agarrando Zhuang pelos ombros, continuou. A pedra de teste espiritual, estabelecida pelo ancestral fundador, é um tesouro ancestral com uma história milenar. Como você, um jovem cultivador de 15 ou 16 anos, conseguiu destruir a pedra de teste espiritual? Fixando seu olhar penetrante em Zhuang, ele acrescentou com voz trêmula, sem mencionar a lenda de que ela mantém selada uma fênix negra ancestral. Agora que o selo está quebrado, isso não trará desastre para a seita imortal Yulin no futuro? Zhuang permaneceu cabisbaixo em silêncio, quando um pensamento súbito atingiu o ancião. Espere um momento, exclamou, fazendo o garoto erguer a cabeça confuso. O velho começou a circular ao redor de Zhuang, examinando-o meticulosamente por todos os ângulos. De fato, não sinto nenhum traço de energia espiritual. Seria pela diferença significativa de reino, ou talvez você possui algum tesouro mágico de ocultação? Enquanto o ancião teorizava, nosso protagonista mantinha-se sombrio e visivelmente nervoso. Mas para um mero cultivador de 15 ou 16 anos quebrar a pedra de teste espiritual? Continuou o velho, acariciando sua barba. Não apenas na Terra Divina, mas mesmo nos reinos superiores. Quantas pessoas seriam capazes disso? Fixando um olhar penetrante em Zhuang, questionou. Tem certeza que realmente quebrou a pedra de teste espiritual? Não está mentindo, está? Foi tudo que Zhuang conseguiu murmurar. Num gesto dramático, o ancião arregaçou suas vestes, expondo o peito. Vamos lá! Use sua força! Hã? Zhuang respondeu genuinamente preocupado. Ouça bem e veja com seus próprios olhos, proclamou o ancião, sua expressão transbordando confiança. Golpeie-me com toda a sua força. Me recuso, protestou Zhuang. Velho, você está tentando me armar uma cilada? Você acha que eu, Li Huokong, sou um alvo fácil? Rugiu o velho indignado. Nesse momento, para a surpresa de Zhuang, uma janela do sistema surgiu. Missão ativada. Aceita a proposta de Li Huokong, sim, não. Recompensa da missão proteína de alta qualidade. Não hesite. Acerte-me com toda a sua força, insistia o velho, ainda exibindo o peito orgulhosamente. Enquanto isso, Zhuang encarava a janela do sistema com um sorriso malicioso, um filete de baba escorrendo pelo canto da boca. Li Huokong mantinha um sorriso confiante, seus pensamentos revelando sua presunção. Devido ao meu avanço recente, minhas técnicas defensivas e ki inato melhoraram enormemente. Este é um teste perfeito.
O punho de Zhuang já viajava em direção ao rosto do ancião antes mesmo que este pudesse processar o que acontecia. Os olhos do velho quase saltaram das órbitas, enquanto seu cérebro tentava acompanhar a velocidade dos acontecimentos. Em seus pensamentos, um tardio "Espera!" foi seguido por um grito desesperado. "Eu ainda nem disse começar!" Por reflexo, ele conseguiu formar um escudo de energia à sua frente. O impacto foi devastador. O soco atingiu o escudo em cheio, gerando uma onda de choque que devastou tudo em seu caminho até o final do penhasco. À distância, uma imensa nuvem de poeira marcava no alto do pico a trajetória da destruição. O velho permanecia boquiaberto, observando o rastro de devastação enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Apenas um soco, e foi capaz de liberar tanto poder. Voltando seu olhar para Zhuang, continuou em seus pensamentos. Esse garoto não fica atrás dos filhos dos clãs mais prestigiados. Com um sorriso discreto, refletiu. É uma grande bênção para a seita imortal Yulin ter um talento assim. Nesse momento, um som de rachadura interrompeu seus pensamentos. Seu escudo começava a se partir, arrancando-lhe uma expressão de espanto. O quê? Até mesmo o Ki inato que acabou de atingir o estágio da completude, baixando a cabeça, tremendo de excitação, murmurou. Impressionante, verdadeiramente impressionante. Esse garoto é uma surpresa mais que agradável. Transbordando entusiasmo, o velho exclamou. Venha! Vamos ter uma troca amigável. Permita-me explorar toda a extensão da sua força. Zhuang observava a cena tenso, seus pensamentos correndo. Depois de ver a recompensa, lancei um soco por instinto e só consegui fazer uma pequena rachadura no escudo dele. Que poderoso é esse velho! Observando a aura imensa que emanava do ancião, uma memória incômoda surgiu em sua mente. Essa aura é igual a daquele orangotango ruivo daquela vez. Com um sorriso que mesclava confiança e empolgação, o ancião proclamou. Garoto, prepare-se para defender-se! Sem mais avisos, ele liberou 2 palmas gigantescas de energia pura em direção a Zhuang, que mal teve tempo de se posicionar em postura defensiva. Nosso herói observava a energia se aproximar com olhos arregalados, pensando, que pressão assustadora é essa? Nesse momento crítico, como um raio de salvação, a garota de cabelos prateados surgiu, sua voz cortando o ar. Grande ancião! O ataque do velho se dissipou instantaneamente, transformando-se em pequenas chamas que dançavam no ar antes de se extinguirem. Fazendo uma reverência formal, a garota continuou. Parabéns pelo seu avanço bem-sucedido, grande ancião. Mas, o que exatamente o senhor está fazendo? Por que essa postura? Não me diga que está planejando lutar com discípulos novamente. O ancião ficou em silêncio, sua expressão uma mistura cômica de frustração e constrangimento. Depois de uma pequena tosse para recuperar a compostura, ele se virou para ela, ajustando suas vestes. Certamente que não, certamente que não. Como alguém da minha posição poderia agir contra um discípulo? Ele gesticulou com dignidade forçada. Estou apenas fornecendo orientação. Com um sorriso discreto e bochechas levemente coradas, continuou. Todos sabem que sou alguém que valoriza limites e age com moderação. A garota o observava com uma expressão cética, seus pensamentos revelando a verdade. É precisamente porque você não tem moderação nenhuma. Você está sempre testando as habilidades dos discípulos e lutando com eles, causando ferimentos. Foi por isso que durante seu período de reclusão, fui especialmente cuidadosa ao enviar o discípulo até sua porta. O ancião, aparentemente alheio aos pensamentos dela, continuou. Vejo que este garoto tem um potencial extraordinário. Talvez possamos encerrar sua punição mais cedo e enviá-lo para a seção interna. Finalmente, graças à intervenção do grande ancião, o confinamento de Zhuang 13 terminou antes do previsto. Entrada oficial na seção interna. Nosso protagonista se encontrava ao lado do ancião Zhang Zhou, ambos contemplando uma entrada que mais parecia uma ruína abandonada. Teias de aranha decoravam cada canto. A porta pendia precariamente para um lado. Rachaduras serpenteavam pelas paredes. E, acima de tudo, uma placa gasta anunciava Sala de Armazenamento. Isto é a seção interna? Zhuang perguntou, uma sobrancelha arqueada. Não, respondeu Jianzhou pigarreando. Antes de entrar na seção interna, os novos estudantes precisam receber suas acomodações. No entanto, desta vez, o número de novos alunos excedeu nossas expectativas. Além disso, você entrou com 1 mês de atraso. Todas as acomodações da seção interna já foram distribuídas. Então, ele fez uma pausa dramática. Teremos que arranjar para você ficar temporariamente na sala de armazenamento na parte traseira da montanha.
Antes que Zhuang pudesse protestar, o ancião já estava montado em sua nuvem voadora, afastando-se rapidamente. Limpe tudo por aqui, e não se esqueça de ir ao salão espiritual amanhã para receber seu token de identidade. Zhuang observou o ancião desaparecer no horizonte, pensativo e em silêncio. Então, virando a cabeça lentamente para examinar o local, um brilho peculiar começou a surgir em seus olhos. Este local remoto, caminhando até a beira do lago próximo, continuou sua análise. Com vista para as montanhas e de frente para o lago, de repente, seus punhos se cerraram em alegria genuína, um sorriso largo se espalhando por seu rosto. Não é o esconderijo perfeito? Sim. A brisa suave acariciava sua pele, enquanto ele contemplava o cenário à sua frente. Este ar fresco me faz lembrar dos momentos tranquilos na ilha deserta, murmurou, deixando que as memórias o envolvessem. Num impulso quase primitivo, despiu-se por completo, ficando em comunhão total com a natureza. De braços abertos à beira do lago cristalino, proclamou com um sorriso despreocupado. É hora de retornar à natureza da maneira mais direta possível. Com a empolgação de uma criança em seu primeiro mergulho, preparou-se para o salto enquanto filosofava. Afinal, um relaxamento adequado também é parte essencial do cultivo muscular. Seu corpo cortou a superfície da água com graciosidade, e logo estava deslizando velozmente sem direção definida, como um peixe em seu elemento natural. Cardumes dispersavam-se em seu caminho enquanto ele navegava pelas águas cristalinas. Através da visão enevoada pelo líquido, uma silhueta começou a tomar forma à sua frente. Por que parece haver alguém ali adiante? Questionou-se, tentando focar a visão. A realização o atingiu como um raio. Oh não, vamos colidir! A água agitou-se violentamente com um encontro inesperado, e uma figura emergiu à superfície, uma jovem tão despida quanto ele próprio. Num reflexo instintivo, ela tentava cobrir-se, suas faces tingidas de vermelho. Nosso protagonista permaneceu paralisado, boquiaberto diante da situação constrangedora que o destino havia orquestrado. Meia hora antes, o impacto do golpe de Zhuang contra o ancião provocou uma reação em cadeia digna de uma comédia do destino. Pedregulhos voaram em todas as direções, e um deles, como que guiado por uma improvável precisão, atingiu uma maçã solitária. O fruto, em sua queda, transformou-se no primeiro ator de um espetáculo involuntário. Rolou até encontrar uma pequena pedra que, por sua vez, iniciou sua própria jornada ladeira abaixo. Como numa reação dominó perfeitamente orquestrada, cada pedra atingida se juntava à procissão, transformando-se numa verdadeira avalanche. Nesse mesmo momento, alheia ao caos que se aproximava, Leng Qingshuan, a recém-nomeada instrutora da Yulin Imortal, caminhava serenamente, absorta em seus próprios pensamentos. Finalmente estou próxima ao portão da montanha, murmurava para si mesma. Em meu primeiro dia, até cogitei usar técnicas de voo para explorar, mas decidi caminhar para me familiarizar com o novo ambiente escolar. Encantada com a paisagem, abriu os braços num gesto de apreciação. Embora remoto, este lugar possui uma beleza natural extraordinária e um ar tão puro. A fragrância da terra torna tão fácil fundir-se com a natureza. Sua contemplação poética foi abruptamente interrompida pela avalanche que despencou à sua frente, transformando a serena instrutora numa figura enlameada. Que diabos! Exclamou, observando horrorizada seu elegante vestido agora coberto de lama. Como é possível haver rochas caindo no meio desta floresta pacífica? Avistando o lago próximo, correu em sua direção, determinada. Finalmente, um lugar para me lavar. Durante seu banho improvisado, um movimento na água captou sua atenção. O que está acontecendo? Seria algum monstro aquático gigante? A água agitou-se violentamente, e para seu espanto surgiu Zhuang em toda sua glória natural. Por um breve momento, seus olhos percorreram as linhas definidas do corpo do rapaz e seus pensamentos atraíram. Que físico perfeito! Não, esta situação, com um grito que poderia espantar até mesmo os pássaros mais corajosos, cobriu-se rapidamente com um tecido que pareceu materializar-se do nada. Num piscar de olhos, sua espada surgiu em suas mãos e ela avançou em direção ao jovem intruso, bradando: "Pervertido sem vergonha! Foi um acidente! Foi um acidente!" gritava o garoto desesperadamente. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Com um movimento preciso, ela desferiu um golpe devastador que dividiu as águas do lago como se fossem manteiga, criando uma fenda digna de uma catástrofe natural. "Que de espada devastador!" pensou ele empalidecendo. "Se esse golpe me pegasse, perderia mais que apenas algumas camadas de pele." "Vá pro inferno!" ela bradou,
lançando-se em sua direção com a graciosidade letal de uma dançarina assassina, enquanto ela erguia a espada acima da cabeça, preparando um golpe que prometia ser ainda mais devastador. Nosso herói, inexplicavelmente, encontrou-se mais fascinado pela fúria em seus olhos do que preocupado com sua própria segurança iminente. A lâmina cortou o ar em um arco mortal, e ele se esquivou por um fio de cabelo, literalmente, em uma pose que mais parecia uma dança improvisada. Já disse que foi um acidente, protestou ele, sua indignação finalmente superando o embaraço. Além disso, você nessa posição só está se expondo ainda mais. E ainda tem coragem de falar, ela rosnou, seus olhos faiscando com uma promessa mortal. Vou acabar com você! O ataque horizontal que se seguiu foi tão veloz que alguns fios de cabelo do rapaz flutuaram no ar como confete em uma festa muito, muito errada. Por pouco não perco a cabeça, pensou ele, seus olhos arregalados como pratos. Sem esperar por um terceiro round, disparou através da água como um torpedo humano. Explicações são superestimadas. Melhor dar no pé. A água explodiu em seu rastro como uma cortina líquida, criando uma conveniente camuflagem para sua fuga estratégica. Quando o lago finalmente se acalmou, a vingativa instrutora flutuava pensativa, uma expressão de surpresa substituindo momentaneamente sua fúria. Ele simplesmente desapareceu, murmurou, impressionada contra sua vontade. Que técnica de movimento impressionante! Eu claramente havia liberado minha percepção espiritual antes do banho, mas não senti sua aproximação. Sua admiração involuntária logo deu lugar à determinação renovada. É melhor não cruzar meu caminho novamente, ou... Vou te matar! Seu grito ecoou pela paisagem, fazendo até os pássaros mais valentes procurarem refúgio. Escondido atrás de uma rocha segura, nosso protagonista soltou um suspiro que parecia conter todo o ar de seus pulmões. Foi por pouco, murmurou, agradecendo silenciosamente. Zhuang observava o movimentado local através das fendas de sua máscara peculiar. Então este é o portão interno da seita imortal Yulin, murmurou para si mesmo. Como esperado, é bem mais impressionante que o portão externo. O ambiente ao seu redor mais parecia uma feira medieval com esteroides. Vozes se sobrepunham numa cacofonia de ofertas e pedidos. Procura-se grupo para missão na masmorra. Pílulas de Qi recém-assadas. Garantia de evolução no estágio de cultivo de Qi. Eficácia comprovada. Isso está estranho, pensou Zhuang, coçando a cabeça através da máscara. Parece que caí dentro do lobby de um jogo online. As ofertas continuavam ecoando. Buscamos guerreiros corajosos para Salto do Penhasco. Vamos fazer fortuna juntos. Novato procura veteranos para tutoria. Uma voz explicativa cortou através do barulho. Este é o corredor do portão interno. Alguns discípulos fazem negócios por aqui. Antes que pudesse processar a informação, uma garota surgiu em seu campo de visão. Você estava no teste de entrada, não é? Zhuang Shisan, aquele que quebrou a pedra de teste espiritual com um único soco. A empolgação em sua voz era quase palpável. Pego de surpresa, ele gaguejou. Deve haver algum engano. Como pode me reconhecer mesmo com essa máscara? Sem dar tempo para mais questionamentos, a garota o envolveu num abraço entusiasmado. Mestre, finalmente o encontrei. Eu o reconheceria mesmo que você virasse cinzas. Removendo a máscara com uma expressão de total confusão, ele repetiu. Mestre, sou Shu Yingin, caloura deste ano. Explicou ela, praticamente saltitando de alegria. Graças a você ter quebrado a pedra de teste espiritual, consegui escapar do teste e entrar para a sessão interna. Se não tivesse passado no teste de entrada, teria sido expulsa de volta para a sessão externa. Uma sombra cobria o rosto de Zhuang, enquanto ele digeria todas aquelas informações. Optando por uma mudança estratégica de assunto, perguntou. Você já está na seita há um mês, não é? Sabe como chegar ao pavilhão do espírito? Estou procurando há meio-dia. Claro, me siga! Respondeu Yingin, animada demais para alguém que acabara de se autonomear discípula. No salão do espírito, os sussurros o seguiam como uma nuvem persistente. É ele? Sim, é ele mesmo. Foi ele que quebrou a pedra de teste espiritual com um único soco? Sério? Parece tão... comum. Como esperado, todo mundo sabe sobre isso, pensou Zhuang, suando frio. E eu só queria treinar quietinho num canto e melhorar em paz. Como se tivesse lido seus pensamentos para fazer exatamente o oposto, Yingin aproximou-se empunhando um dispositivo peculiar. O mestre Zhuang destruindo a pedra de teste com um único soco foi um acontecimento sem precedentes. Ficou nos trending topics da rede interna por meio mês. Existe tecnologia tão avançada assim no mundo do cultivo?
Questionou Zhuang, sua expressão oscilando entre preocupação e perplexidade absoluta. Registro de entrada concluído, anunciou o balconista estendendo um objeto. Por favor, pegue seu token de Jade. O token de Jade não serve apenas como identificação, explicou Yingying, empolgada como uma guia turística especializada em tecnologia mística. Também dá acesso a todas as informações da rede interna. Os olhos de Zhuang brilharam ao examinar o token. Com isso, finalmente posso me considerar oficialmente um membro do portão interno. E também estou qualificado para participar da grande competição do céu profundo. Yingying ergueu um dedo em um gesto que prenunciava más notícias. Sobre isso, mestre. Então seu objetivo é a grande competição? Bem, a seita só tem 2 vagas para participantes, e são apenas para as eliminatórias. O quê? A expressão de Zhuang era a personificação da frustração, como se tivesse acabado de descobrir que seu ingresso VIP era, na verdade, para o show errado. A expressão frustrada de Zhuang apenas se intensificou quando Xu Yingying continuou sua explicação. E só discípulos classificados entre os top 10 baseados em seus créditos são elegíveis para competir por essas 2 vagas. Isso significa que até alguns veteranos que estão na seita há décadas estarão competindo. Então, qual é minha pontuação atual de créditos? Perguntou ele, já temendo a resposta. Me siga, respondeu ela, guiando-o até um painel. É só escanear seu token de Jade aqui e poderá verificar. Uma janela holográfica materializou-se diante deles, exibindo o ranking de créditos novos estudantes. Os olhos de Zhuang corriam freneticamente pela lista, sua atenção aumentando a cada nome que passava, até que finalmente encontrou o seu próprio, empatado com o vácuo absoluto em número de créditos. 0 créditos. Último lugar, murmurou, sua voz carregando o peso de todas as suas esperanças despencando simultaneamente. Xu Yingying, mantendo seu otimismo inabalável, ergueu o dedo em um gesto professoral. Você pode ganhar créditos completando cursos acadêmicos, cumprindo missões e outros métodos. Afinal, Mestre ficou confinado por 1 mês antes de entrar na seita. É normal estar um pouco... totalmente atrás dos outros. Ela então acariciou a cabeça dele como se consolasse um cachorrinho perdido. Não fique desanimado. Com a força do mestre, tenho certeza que logo vai alcançar e ultrapassar todos. Isso significa que para ganhar créditos preciso ficar me exibindo por aí? Questionou ele cabisbaixo, enquanto seu cérebro gritava em pânico. Isso vai me expor completamente. Eu só queria cultivar quietinho no meu canto. Como se o universo tivesse um timing cômico perfeito, uma voz trovejante invadiu o ambiente. Zhuang Shisan, apareça agora! O grito repentino fez Zhuang e Yingying pularem como gatos assustados. Aparentemente, o desejo de cultivar quietinho de nosso protagonista estava prestes a enfrentar mais um obstáculo, e pela intensidade do grito, não seria um obstáculo pequeno. Passei 1 mês te procurando e finalmente te encontrei, trovejou o homem, sua voz carregada de ressentimento acumulado. Todas as cabeças no local giraram para observar o confronto iminente. Zhuang, com uma expressão de tédio que rivalizava com a de um gato sendo chamado para tomar banho, perguntou, e você é... Ai não! Xu Yingying exclamou, sua expressão tornando-se séria. Como ele nos encontrou? Esse sujeito sempre guardou rancor contra você, mestre. Como assim? Zhuang questionou perplexo. Nunca nem vi esse cara na minha frente. Como posso ter uma rivalidade com alguém que nem conheço? Foi durante o teste espiritual de entrada, explicou Yingying, assumindo seu papel de Wikipédia ambulante. Aquilo era apenas uma avaliação inicial, mas os resultados não só determinam créditos, como também são um dos critérios para a alocação de turmas daqui 2 meses. Tem um impacto enorme nos recursos de cultivo futuros. O homem ouvia tudo com uma expressão mais azeda que limão verde, enquanto Yingying continuava. Mas aí você foi lá e destruiu a pedra de teste com um soco, cancelando todos os resultados. Digamos que ele não ficou muito feliz. Você! Bradou o homem, apontando um dedo acusador para Zhuang como se estivesse em um drama de tribunal. Aquele que usou truques para quebrar a pedra de teste. Hoje vou expor sua farsa. Tem coragem de me enfrentar em um duelo? Seus pensamentos revelavam sua verdadeira motivação. Créditos podem ser trocados por recursos de cultivo. Me fez perder tanto. Agora vou acabar com você. Não aceite! Alertou Yingying, sua voz carregada de preocupação genuína. Lembra do ranking que acabamos de ver? Apenas 3 pessoas estão significativamente à frente dos outros. Ele é um desses 3. Seu cultivo já alcançou o estágio inicial do estabelecimento da fundação.
É Montefaro, o terceiro colocado entre os novatos. Zhuang 13! Se tiver coragem, aceite meu desafio! Bradou Montefaro, sua voz alcançando níveis que fariam um trovão parecer um sussurro. Não aceite, advertiu Xu Yingying nervosamente. As regras da sessão interna são claras. Duelos só acontecem com concordância mútua. Além disso, com o ancião no salão Lingji, ele não ousaria te machucar. Recuso! Declarou Zhuang secamente, virando-se para sair. Estou ocupado tentando ganhar créditos, não tenho tempo para brincar com você. Montefaro tremeu de raiva, seus dentes rangendo como pedras sendo trituradas. Brincar? Eu sou o terceiro colocado entre os calouros e você acha que é brincadeira? Ótimo. Então vamos apostar 500 créditos. Você tem coragem? Zhuang congelou no meio do passo, suas orelhas se mexendo como antenas sintonizando a palavra créditos. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Quantos você disse mesmo? Missão ativada. Desafio. Você aceita o desafio de Montefaro? Sim, não. Recompensa da missão. Equipamento especializado, placas de peso. A recompensa dessa missão vale 300 pontos de treino, pensou Zhuang, seus olhos praticamente transformando-se em cifrões. Créditos e recompensa de missão. Dupla tentação. Juntando as mãos como em prece, tentou se convencer. Não posso. Quanto mais atenção eu chamar, mais fácil será me expor. Preciso me tornar um eremita. Com um sorriso sereno declarou. Preciso resistir. Segundos depois, inexplicavelmente, já se encontrava na arena face a face com seu oponente, pronto para o combate. Levando a mão ao rosto em desistência, suspirou. No final, não resistia à tentação. Sob o ringue, Ying Yin grita com entusiasmo para seu mestre. Agora que chegamos até aqui, sei que você não vai perder para esse cara. Nosso herói observa seu oponente com um olhar calculista, ponderando a situação. Lidar com esse sujeito agora, movimentos simples e lentos, serão mais que suficientes. Vamos manter em mente não atrair atenção desnecessária e não exagerar durante a luta. Montefaro, exibindo um sorriso confiante que beirava a arrogância, proclama. Finalmente chegou o dia. Lançando-se contra o jovem guerreiro, ele continua com um tom ameaçador. Aceitar o convite para o duelo é equivalente a aceitar um desafio de vida ou morte. Mesmo que eu o mate aqui, não serei responsabilizado. Em um movimento fluido, ele materializa sua lança, cuja ponta corta o ar em direção ao nosso protagonista. Ying Yin, observando a cena com olhos arregalados de preocupação, exclama: aquilo é uma arma espiritual de baixo grau, neste lugar remoto, e nas mãos de um calouro. Como ele possui uma arma desse nível? Mestre, por favor, tenha cuidado. Enquanto Montefaro avança gritando morra, a lança se aproxima perigosamente do rosto de nosso herói. Num movimento surpreendente, Zhuang agarra a arma com ambas as mãos, tomando-a para si. Porém, ao invés de contra-atacar, ele começa a fazer algo completamente inesperado. Exercitar-se usando a lança como se fosse uma barra de exercícios. A cena inusitada deixa os espectadores literalmente sem palavras, enquanto sua autoproclamada discípula observa boquiaberta. Como se isso não bastasse, o jovem começa a dobrar a lança ao meio, deixando tanto Montefaro quanto a garota em estado de perplexidade absoluta. O quê? É tudo o que conseguem balbuciar. Nesse momento, Zhuang finalmente percebe o que está fazendo, seus olhos se arregalando em uma súbita realização. Espera! O que eu estou fazendo? Eu não tinha dito para não exagerar nos movimentos? Mas quando vi esse objeto parecido com uma barra de exercícios, comecei a me exercitar por reflexo. Montefaro desaba de joelhos diante de sua arma, agora retorcida como uma serpente metálica no chão. Com uma expressão de pura incredulidade, ele balbucia. A arma ancestral da minha família, dobrada com as mãos nuas. Em questão de segundos, sua incredulidade se transforma em fúria explosiva. Veias saltam em sua testa enquanto ele grita, finalmente captando a atenção de nosso distraído protagonista. Agora eu realmente vou te matar! Montefaro dispara um soco furioso, mas Zhuang se esquiva sem esforço, embora de uma maneira peculiarmente cômica, como se estivesse fazendo um alongamento improvisado. O ataque se transforma em uma saraivada de golpes, cada um deles evitado pelo jovem com movimentos cada vez mais excêntricos, que mais pareciam uma sessão de ginástica do que uma luta mortal. Durante essa dança inusitada, Montefaro começa a cambalear visivelmente. Sua força superior do corpo até que é decente,
observa Zhuang com um tom didático completamente inapropriado para o momento. Mas suas pernas estão instáveis. Isso é claramente resultado de negligenciar o treino de força dos membros inferiores. Enfurecido pela análise não solicitada de sua forma física, Montefaro começa a gesticular freneticamente com as mãos. Maldição! Técnica de fogo do estágio espiritual. Seus dedos traçam símbolos místicos no ar, enquanto seu peito infla dramaticamente. Fogo ardente. Porém, antes que pudesse concluir sua técnica elaborada, Zhuang simplesmente aparece atrás dele, aplicando um golpe certeiro na parte posterior dos joelhos. Você está demorando demais para lançar esse ataque. O grandioso ataque de fogo de Montefaro se resume a um patético cuspe de chama. E antes que pudesse processar sua humilhação, é atingido por um chute que o lança pelos ares como um projétil humano, indo colidir espetacularmente contra uma montanha próxima. A plateia, junto com Ying e Ying, observa a cena em silêncio absoluto, suas expressões oscilando entre espanto e descrença. A facilidade com que seu mestre transformou uma batalha mortal em algo que mais parecia uma aula improvisada de educação física deixou todos sem palavras para descrever o que acabaram de presenciar. Algum tempo depois, Zhuang navegava distraidamente em seu dispositivo quando se depara com as manchetes do dia. Tópico quente de hoje. Zhuang 13. Elimina o terceiro colocado entre os calouros. Primeiro, destruiu a pedra de teste espiritual com um único soco, e agora derrota Montefaro de forma dramática. Zhuang 13. Dobra uma arma espiritual de baixo grau com as mãos nuas. Habilidade ultrapassa. O que está acontecendo? Ele murmura. Viral de novo? Isso não pode continuar. Tenho sido chamativo demais ultimamente. Endireitando-se na cadeira com determinação fingida, ele tenta se convencer. Preciso agir com mais discrição. Primeiro, vou focar em completar meus estudos e acumular créditos adequadamente. No entanto, o destino parece ter outros planos para nossa tentativa de anonimato. No dia seguinte, uma figura familiar adentra ao salão. A mesma garota que Zhuang havia acidentalmente visto em uma situação, digamos, pouco vestida no lago. Leng Qingxuan se posiciona à frente da turma com um ar de autoridade. A partir de hoje, serei responsável por orientar parte dos estudos dos calouros. Eu sou sua nova mentora, Leng Qingxuan. Zhuang observa a cena com os ombros gradualmente desabando, como se o peso do universo estivesse descendo sobre ele. Em sua mente, um único pensamento ecoa com clareza cristalina. Estou completamente ferrado.